Vamos lá então, pessoal. Começou a gravar a nossa reunião, não é isso? Então, vamos lá. São 17 horas e 10 minutos nesse dia 28 de maio de 2020, uma quinta-feira fria aqui no Sudeste. Ali, imagino que Brasília, região Norte, um pouco mais quente. E na nossa reunião já de quinta-feira, da nossa linha, tradicionalmente, a gente começa com a palavra do presidente. Então, vou pedir para que a doutora Cássia de Souza Lima, presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas, abra a nossa reunião. Por favor, doutora Cássia. Boa tarde a todos, é um prazer tê-los todos aqui. Dr. Walter da Silva Jorge João, é um grande prazer tê-lo aqui conosco, nosso confrade. Essa reunião é uma reunião informal da academia, então nós nos tratamos de uma maneira bem informal e normalmente eu abro a reunião com algum comunicado de interesse a todos. Eu, na verdade, estou abdicando de fazer esse comunicado e vou falar alguma coisa sobre a nossa academia. Sabe, eu acho que uma presença do Conselho Federal de Farmácia, do nosso presidente aqui, o nosso presidente emérito, eu acho que vale um pouco de história da nossa academia. Vocês estavam vendo aí o símbolo da academia, que ela começou em 1937. Eu discordo um pouco disso, porque em 1829 foi fundada no Rio a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. E em 1830, um decreto imperial reconheceu essa sociedade. E em 8 de maio de 1835, um decreto regencial, porque Dom Pedro I tinha abdicado ao trono, então Dom Pedro II era muito jovem, transformou a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro em Academia Imperial de Farmácia. E nessa Academia Imperial de Medicina, nós, farmacêuticos, tínhamos mais ou menos 1/3 das cadeiras, né? Então, na verdade, o embrião, o DNA da nossa academia estava lá atrás, na Academia Imperial de Medicina, onde 1/3 das cadeiras eram dos farmacêuticos, né? A seção de medicina tinha 15 sócios honorários, 5 titulares e 13 adjuntos. A seção de cirurgia tinha 11 honorários, 15 titulares e 9 adjuntos. E a seção de farmácia tinha 7 honorários, 11 titulares e 5 adjuntos. E Dom Pedro II costumava assistir essas reuniões. Lá na sede da Academia Nacional de Medicina tem a cadeira que Dom Pedro II utilizava nessas sessões, né? Por que eu estou falando isso? Porque na Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro tinha uma quinta-feira que os médicos atendiam a população mais pobre de graça e os farmacêuticos preparavam os medicamentos. Na Academia Imperial de Medicina continuou o mesmo hábito, né? Durante um certo tempo havia uma assistência médica e farmacêutica conjunta. Então, na verdade, em 1937 foi assinada a ata da Academia Nacional de Farmácia, mas o nosso DNA estava lá na Academia Imperial, né? A gente passou por uma época que as faculdades se separaram. Antigamente a farmácia fazia parte do curso de medicina. E em 1839 foi criada a Escola de Farmácia de Ouro Preto, em 1889 a Escola de Farmácia de Porto Alegre e a Escola de São Paulo em 1898 e outras escolas. Com isso, a Academia Nacional de Medicina ficou mais de medicina e nós ficamos aí procurando criar a nossa academia. Diversas sociedades surgiram e foram morrendo com o tempo. Em 1851, a Sociedade de Farmácia Brasileira, do Rio de Janeiro, durou um certo tempo e morreu. E em 1894, a Sociedade Farmacêutica Paulista foi criada e também não durou muito. Em 1913, a União Farmacêutica foi criada e, em 1916, a BF no Rio de Janeiro. A BF, na verdade, foi criada com poucos sócios e já com a previsão de que, quando atingisse o número de 50 membros, a comissão científica da BF viraria
Academia Nacional de Farmácia. E foi o que aconteceu. Em 1920, esse número já estava completo. Quer dizer, teoricamente, em 1920, a nossa academia já estaria informalmente iniciando. E depois, em 1937, foi realmente a assinatura da primeira ata. Né? Por que eu estou fazendo toda essa recapitulação? Né? Porque eu acho importante. Durante uma época áurea, a academia foi muito importante. A ata foi assinada naquele prédio bonito, o Parque Royal, que tem essa fotografia aí. Acho que pouquíssima gente já viu. A Associação Brasileira dos Farmacêuticos ocupava esse prédio. Em 1943 até, houve um incêndio nesse prédio e parte dos anais foi perdido da academia. E a academia foi muito importante nessa época. Depois foi passando o tempo, as farmácias foram diminuindo, a indústria farmacêutica surgiu, as drogarias apareceram, as grandes redes, e a farmácia começou a ser recuperada depois de anos. Né? De 1937 até 2011, nós tivemos 15 presidentes. Né? E, em 2011, o nosso presidente emérito, Lauro Moreto, iniciou um novo ciclo na academia. Né? Meu ex-professor, amigo e ídolo, de 2011 a 2020, conseguiu realizar por volta, eu contei assim meio por cima, de 73 eventos nacionais, congregando 6.366 participantes. 6 eventos internacionais. Nós tivemos um acordo com a Farmacopeia Americana, com a USP, nós tivemos um congresso da Associação Ibero-Americana de Academias de Farmácia, nós tivemos o resgate dos anais da nossa academia, nós criamos a medalha comemorativa de 75 anos da academia, nós resgatamos a Farmacopeia Paulista, que estava perdida, nós acabamos agora de escanear toda a farmacopeia, primeira edição, Farmacopeia Brasileira, Rodolfo Albino, e, com isso, descobrimos que a primeira farmacopeia do Brasil tinha 3 suplementos. Né? Ninguém conhecia esses suplementos. Então, nós resgatamos esses 3 suplementos e diversos outros projetos interessantes. Nós tivemos o projeto da parceria Inovação e Biodiversidade, que o Henry, nosso mestre de cerimônias, confrade, criou. Não só esse daí, mas também a Força-Tarefa Covid-19. O Henry conseguiu juntar mais de 700 participantes nesses grupos e juntou 150, mais ou menos, dirigentes de grandes empresas farmacêuticas do mercado. Um mapeamento de iniciativas para combate à Covid-19, uma mitigação de efeitos da pandemia, tudo isso vem sendo discutido hoje. No dia 21 de maio, teve um evento da Academia Nacional de Medicina e nós e a Academia Brasileira de Ciências, Academia de Ciências Farmacêuticas, nós fomos convidados. E estava participando da sessão e fiquei pensando, poxa vida, eu acho que é a primeira vez na história do Brasil que 3 academias científicas se reúnem numa sessão acadêmica. Né? Preciso homenagear meu ex-professor Lauro Moreto, que conseguiu, com seu dinamismo, sua competência, fazer com que a nossa academia chegasse a esse ponto. Então, eu acho que hoje nossa academia vai muito bem. Eu agradeço a participação de todos, agradeço o nosso presidente do Conselho Federal nessa participação e gostaria de dar um grande abraço ao nosso presidente emérito e o nosso reconhecimento pelo trabalho que ele desenvolveu até agora. Lauro, parabéns, viu? Henry, a palavra é sua. Falar alguma coisa ou não? Um minuto só, espera aí, professor Lauro. Pronto. Eu abri meu microfone. Já está com o microfone aberto. Bom, professor Lauro, daqui depois a palavra do presidente é do presidente emérito já, então já está na sua vez mesmo, Lauro. Mas parabéns mais uma vez.
Eu fico muito feliz que o Acácio tenha feito essa regressão, né? Porque ainda nessa semana nós estamos fazendo a linha do tempo das instituições farmacêuticas e eu mandei para ele um pequeno esboço de como seria. Né? Mas a gente começa com o Dom João VI, né? A Escola de Medicina lá da Bahia, e passa por todas essas diferentes criações, né, de entidades. Mas é muito bom fazer uma regressão ao passado, e especialmente, acho que nós temos que falar do Padre Anchieta, José de Anchieta, que foi a figurinha número 1 da área farmacêutica no Brasil, né? Que hoje é um santo reconhecido pela Igreja Católica, e o papel, quem leu o papel do Anchieta, quando ele veio aqui ao Brasil, vai se encantar de ver o trabalho que fez aqui no pátio do colégio, quando ele ajudou a criar e a fundar a cidade de São Paulo. Mas o Acácio é muito bondoso de fazer referência à minha participação como líder vamos falar, desse resgate da nossa academia. Nós tivemos o Caio, que foi um herói que manteve a nossa entidade dormente durante aquele período terrível, né? Que enterrou inúmeras associações, inúmeras empresas, inúmeras coisas, que foi um período terrível, de 1960 praticamente até o ano 2000. Né? Mas nós conseguimos, através do esforço meu pessoal, mas de um monte de gente que colaborou. Henry, Acácio, Leon, João Paulo, o próprio Caio, um monte de gente ajudou. E aqui, por isso que o mérito não é meu, não. Eu fiz um papel de juntar as forças de cada um, mas a minha vocação é mais educacional. Tá? O Acácio gosta muito do projeto de memória, que a gente tem que trabalhar. O Henry é muito bom na área de inovação, né? De modo que nós temos que trabalhar desses diferentes eixos, o resgate da memória, que é olhar para o passado e olhar para o futuro, que é o lado da inovação. Então, nós temos que estamos no presente, curtindo o passado, vivenciando o presente e projetando o futuro. Esse daí é o nosso papel. Estou muito feliz que a gente chegou a esse nível, né? Mas vamos ainda muito mais, certamente muito mais do que nós estamos. Muito obrigado, Acácio, pela gentil referência ao meu nome, né? Meu ex-aluno também foi o Acácio, o Dante foi meu aluno, o Michel, o Ele, acho que tem mais alguns aí que estão na categoria de ex-alunos, né? E bons ex-alunos, né? Muito obrigado para vocês. Então, Henry, retome a liderança e a coordenação do MIT. Obrigado lá, a todos. Obrigado, professor Lauro. Parabéns mais uma vez, né? Bom, deixa eu já sair aqui, então, de São Paulo. Eu vou direto ali para uma imagem da nossa sede do Conselho Federal de Farmácia. Não é isso, doutor Walter? O doutor Walter já ia abrindo o microfone dele aqui devagarinho também. Deixa eu ver aqui se eu... Já, doutor Walter, acho que já tem que abrir aí o microfone, viu, doutor Walter? Mas vamos lá. Eu já abri agora. Isso, então tá bom. Vamos lá. Então, já passando quase a palavra aqui, a gente tem o nosso acadêmico titular, né, doutor Walter Jorge João, presidente do Conselho Federal de Farmácia também. E, Walter, a gente está numa reunião informal, né, como a Cássio bem colocou, da nossa academia, e que, assim, um tema, né, que a gente tinha pedido para você discorrer aqui hoje, é a questão do papel e da atuação do Conselho Federal de Farmácia nesse período de pandemia, né? Mas eu acho que mesmo antes de falar da própria pandemia, acho que seria bom também se você pudesse fazer uma retrospectiva assim de alguns marcos mais recentes aí do Conselho Federal de Farmácia, né? E antes da gente entrar no tema da conversa de hoje, Dr. Walter, então, pudesse dar alguns flashes assim de pontos que você acha que são importantes para a gente destacar, eu acho que é um bom começo. Por favor, Dr. Walter, com você a palavra. Obrigado a todos. Prazer estar podendo participar dessa reunião com todos vocês que integram a nossa academia.
Brasileira de Ciências Farmacêuticas, de início eu quero logo pedir que vocês recebam as nossas saudações, as saudações do plenário do Conselho Federal de Farmácia. E dizer também que eu me sinto muito feliz de ter essa oportunidade. Eu também sou um membro, ingressei já faz algum tempo na academia, ainda estava no Pará, no Conselho de Farmácia do meu estado, lá do estado do Pará, e me sinto muito feliz por integrar esse cirurgião como imortal, igualmente a vocês. Não é? Então, é uma satisfação muito grande realmente estar com todos vocês aqui. Eu quero, antes de entrar então no que você me propõe, né, também parabenizar aí o doutor Lauro, né, grande colega, né, um colega de grande expressão a nível nacional e a nível internacional. Eu quero parabenizá-lo pela homenagem que recebeu hoje pela nossa academia. Né? E aí eu já quero até aproveitar para também dizer, isso é uma surpresa, não é para vocês, eu só ia, quando fosse oficialmente comunicar mesmo, mas já me antecipando a isso, de que nós estamos criando uma comissão assessora da presidência e da diretoria do Conselho Federal de Farmácia, uma comissão voltada exatamente à ciência e ciências farmacêuticas, etc. Né? E dizer a vocês que estão disponibilizadas 3 vagas aí para a nossa Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas na comissão do Conselho Federal de Farmácia. Ok? Então, mais uma vez, doutor Lauro, parabéns. Olha, realmente... Walter, peraí. Não, peraí, que você falou uma coisa aqui, deixa eu ver se eu entendi direito aqui, assim, né? Sim. Porque sabe que a origem da Academia de Ciências Farmacêuticas, lá para trás, né? O Lauro e o Acácio acho que pode explicar melhor que eu, né? Mas eu vou tentar dar uma de bom aluno aqui também. Né? Dizem que era a Associação Brasileira de Farmacêuticos, não é isso? Não, a Associação Brasileira de Farmacêuticos, ela está no Rio de Janeiro, de lá surgiu o Conselho Federal de Farmácia, essa é uma verdade. E a academia também, né? Porque era o Sim. Conselho Científico da Associação Brasileira de Farmacêuticos, que quando atingisse um determinado número, se tornaria Academia de Ciências Farmacêuticas, né? Então, quando a gente fala agora de o Conselho Federal de Farmácia ter a possibilidade de a gente ter um conselho científico, né? Mais uma vez, com a participação da Academia de Ciências Farmacêuticas, então a gente, na verdade, está voltando e reconstruindo um pouco da nossa história. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, Walter, que eu entendi. Não, eu reitero que sim. Claro, eu reitero que sim. Mas quero dizer a vocês que nós aqui nos sentimos muito felizes quando discutimos isso, né? Dentro do Conselho Federal de Farmácia, porque nós sentimos, digamos, um pouco de vazio nessa área e nós não temos expertise em tudo que é a área da profissão, embora conheça, trabalhe ela politicamente, né? Mas a gente não tem a expertise toda. Então, nós precisamos contar com colegas que possam contribuir com essas expertise, justamente na parte científica, como você bem colocou. Né? E é isso mesmo. Tá? Vamos esperar que essa pandemia que estamos vivendo aí passe logo, para a gente já começar, então, a dar início às nossas reuniões, aos nossos trabalhos lá no Conselho Federal de Farmácia, em Brasília. Né? Bom, mas você me pediu para fazer, então, uma retrospectiva. Eu diria que, na realidade, o Conselho Federal de Farmácia, eu assumi lá o Conselho Federal de Farmácia em 2012, né? E eu cheguei lá com uma preocupação muito grande, como quem chegou a uma entidade tão grande, tão forte como o Conselho Federal de Farmácia, de um conselho médio, né, lá no estado do Pará, lá no norte mesmo, né, em Belém. E ali a gente tinha alguns pensamentos, algumas preocupações que não tínhamos as condições de colocar aquilo que nós imaginávamos em prática. Um conselho médio, pequeno médio, aquela época. E quando, por uma questão qualquer aí, nós conseguimos chegar à presidência do Conselho Federal de Farmácia e a gente começou a implantar. Então, uma das primeiras coisas que eu acho que teve um reflexo muito grande, né, positivo, né, foi exatamente algumas resoluções que a gente editou
que foram as resoluções lá 585 e 586, que tratam das atribuições clínicas do farmacêutico, né? Havia uma necessidade de nós tentarmos provocar uma certa transformação no exercício da profissão em todo o país, né? E a gente precisaria, então, tirar o farmacêutico daquela situação de dentro das farmácias, principalmente, mas em outros segmentos também, apenas entregar o medicamento, apenas fazer aquela dispensação, sem, digamos, exercer profundamente o que significa dispensar o medicamento, o que significa esse ato da dispensação do medicamento, né? Era preciso mudar um pouco isso. Era preciso que a gente trouxesse essa possibilidade para a profissão farmacêutica por conta de que nós teríamos serviços farmacêuticos a serem oferecidos à sociedade, né? No sábado passado, eu fiz até uma live também com uma faculdade lá de farmácia lá do Pará, e eu dei o seguinte exemplo, né? Como era que eu pensava? Eu pensava assim, olha, vocês se lembram aí que aqueles telefones, celular antigo, surgiu em 94, chegou no Brasil em 94, 95, eram os chamados tijolão, era um grande, né? Era um produto, não deixou de ser um produto, e um produto que ligava e desligava, só isso ele fazia, né? Com o avanço da tecnologia, etc., começaram a surgir os smartphones, né? Continuava um produto, mas a esse produto foi agregado um sem números de serviços úteis, necessários para o usuário, né? Então, esse smartphone vem oferecendo uma série de serviços, até liga e desliga, né? Então, essa era uma comparação que nós procuramos fazer com o novo papel que nós queríamos trazer para o colega farmacêutico, né? Na nossa área, o produto é o medicamento, né? Mas como era o nosso ato? Só vende o produto, só entrega o produto. Não estamos agregando a esse produto absolutamente mais nada. Quando nós instituímos essa atribuição clínica do farmacêutico, nós o fizemos justamente com este propósito, né? De que este produto, medicamento, viesse agregado também de serviços ao usuário. Que serviços seriam esses? Os serviços farmacêuticos, né? Então, o produto vai ser dispensado, tem que acolher o paciente, tem que recebê-lo, né? Hoje já tem inúmeras farmácias, nós já estamos com mais de quase 4.000 consultórios farmacêuticos estabelecidos dentro desses estabelecimentos. Então, acolher o paciente, é um antipertensivo que ele vai tratar, chama, verifica a pressão do paciente, verifica a diabetes deles, recomenda, faz encaminhamento a um especialista, entende? E graças a Deus, Nossa Senhora, a gente conseguiu lograr êxito nessa busca, né? E estamos aí. Essas nossas atribuições jamais se pensa em fazer diagnóstico. Diagnóstico é um ato exclusivo do médico, e nós não seríamos tolos em querer estabelecer uma coisa dessa, que seriam absurdos. O que a gente faz é uma anamnese farmacêutica, conversar com o usuário, verificar quanto tempo ele faz uso desse medicamento, fazer aquela questão do medicamento que ele tem usado, se ele não é polimedicado ou não é, né? Trabalhar com ele sobre o rastreamento em saúde, a educação em saúde, fazer a conciliação dos medicamentos, etc. Então, tem um rol de procedimentos que o farmacêutico pode agregar. Então, esse foi o primeiro passo, né? Foi para aí. Mas, para ser mais rápido, isso eu tenho dito em várias lives, o interessante é que realmente sempre a live para o Conselho Federal de Farmácia são esses temas, que naturalmente são isso mesmo, né? Como se desenvolve a política na profissão por parte do Conselho Federal, como que a gente avança, mas nossos públicos são diferentes. Hoje eu estou conversando com vocês nessa live para um público diferente de outros que eu já fiz, né? Então, também nós percebemos o seguinte, que, por exemplo, a nossa profissão ela só tinha, até então, reconhecido 2 ocupações e 19 especialidades. Nós trabalhamos no sentido de que, no decorrer de um ano, nós conseguimos elevar esse número de ocupações da profissão de 2 para 8, né? E de 19 especialidades para 135 especialidades. Então, foi um avanço significativo nesse sentido, né? E nós viemos, então, já em 2014, tivemos aquela luta enorme em Brasília, com a aprovação da Lei 3021. Eu tenho dito sempre que ali estava colocado a todos vocês o seguinte:
uma proposta de um projeto de lei no Senado, de uma ex-senadora chamada Márcia Pinto, que, se ele vingasse, pode ter certeza que a profissão farmacêutica teria sido muito atingida e muito prejudicada. Eu diria para vocês que nós teríamos aí entre 60% e 70% dos farmacêuticos demitidos em todo o Brasil. E o que elas pretendiam? Era exatamente retirar das farmácias, né, das drogarias, das farmácias sem manipulação, os farmacêuticos de lá e deixar técnico de nível médio, né? E o farmacêutico só poderia trabalhar na farmácia com manipulação, laboratório de análises clínicas e tal. Mas o mercado que mais absorve o farmacêutico é exatamente as farmácias comunitárias, né? São 87 mil farmácias comunitárias no país, 220 mil farmacêuticos em todo o país, então tu já viu qual era o sofrimento da nossa profissão. E tramitava lá dentro há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Ninguém teve coragem de partir para o enfrentamento. Nós partimos, nós sepultamos esse projeto, não só sepultamos, como trouxemos para a profissão e para a sociedade uma nova lei, uma lei que contém avanços sanitários, né, avanços em saúde, e que transformou as farmácias em estabelecimentos de saúde. E hoje são classificadas em farmácias sem manipulação e farmácias com manipulação. Como quem diz, logo, logo, esse termo drogaria no Brasil deverá estar desaparecendo, né? Então, foi um sucesso. Essa lei ela traz no seu bojo, né? Ela tem incorporado, né, no seu bojo todo alguns aspectos muito importantes. E um deles é exatamente que, pela primeira vez, nós temos uma lei que deixa bem claro e reconhece a autoridade técnica do farmacêutico em qualquer segmento que ele desenvolva as suas atividades. O que significa dizer que ninguém poderá desautorizar as orientações, as determinações técnicas que o farmacêutico quiser implantar e quiser definir. Isso é um avanço significativo. Doutor Walter. Ok. Sim. Só vou aproveitar aqui que a gente está aproveitar que a gente está numa reunião entre acadêmicos aqui hoje também, né? Sim. Acho que a gente já viu assim dois assuntos assim que são, sim, sem dúvida, né? Muito marcantes. Não, mas dentro disso eu já entendi. Não, calma. Não precisa ser tão explicativo, né? Não, calma, doutor Walter. Mas não, deixa eu te falar. Eu acho que para a gente seguir uma boa dinâmica na nossa reunião, eu acho que ao invés de você ficar falando e depois a gente lá no final vir conversar, né? A gente está numa reunião de acadêmicos, né? Então, eu vou pedir para acho que aproveitar esses dois primeiros comentários. Eu acho que tem uns colegas aqui que talvez queiram fazer algum comentário, né? O Dante Alário é um que sempre comenta, viu, Dante? Então, assim, ele fica com aquele bigodão dele ali, mas daqui a pouco ele já abre o microfone dele também, né, Dante? Mas a Cássio, Laura, acho que os colegas devem querer fazer algum comentário. Então, só para a gente ter essa dinâmica na nossa conversa, vamos dizer assim. Doutor Tarcísio? Vamos lá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, peraí. Deixa eu deixar de um jeito aqui, pronto. Acho que todos agora podem abrir o microfone caso queiram fazer algum comentário. Alguém quer se inscrever aqui? Fernanda quer fazer um comentário? Alguém mais? Se o pessoal quiser usar o chat também, pode usar o chat, tá? Vamos lá. Bom, Fernanda, eu vou pedir para você abrir seu microfone, então, primeiro, né? E já poder fazer algum comentário, por favor. Eu sou professora titular da UFBA, aposentada há pouco tempo, e sou farmacêutica formada pela UFRJ, onde eu comecei toda a minha história, né? Fiz mestrado, depois fiz doutorado na Fiocruz, e imunologia. Então, me senti muito atraída a participar dessa reunião. Quero dar os parabéns ao Conselho para aproveitar essa oportunidade de falar da Covid, né? E agradeço muito essa oportunidade, realmente. E gostaria de falar que a Faculdade de Farmácia da UFBA começou como escola, né, ligada à Faculdade de Medicina, à Escola de Medicina. Então, se eu não me engano, vai ser a primeira escola de farmácia do Brasil, mas não independente, formando junto com o pessoal de medicina. E isso há muitos anos, já fez mais de 100 anos. E depois, Ouro Preto foi a primeira escola independente, né? Então, ser farmacêutica e professora da Faculdade de Farmácia da UFBA é muito emblemático para mim. Como imunologista, minha formação,
eu estou muito preocupada, né, com a questão do diagnóstico etiológico da Covid, né? E há uma tendência, em geral, de se tirar a importância do diagnóstico imunológico, só, digamos assim, credibilizando o diagnóstico de biologia molecular, né? Quando a gente sabe que a Covid é uma infecção aguda e, portanto, passa rápido, né? Fernanda, só desculpa te interromper, mas Eu aqui queria fazer agora a assim, minha pergunta. isso, por favor. Né? E eu vi com muita animação, com assim, bastante otimismo, a possibilidade de se fazerem os testes rápidos nas farmácias. Para isso, nós estamos aqui no Conselho Regional de Farmácia da Bahia, promovendo reuniões também para orientar os farmacêuticos para que eles deem esse diagnóstico no momento do teste. E eu gostaria de saber o que, que os senhores pensam do diagnóstico rápido, aquele teste rápido feito por imunocromatografia da Covid. Fernanda, Me eu só ouvindo? vou... Sim, que deu uma falhada no som por aqui, não sei se falhou para todos, mas eu vou só te pedir um favor, Fernanda. A gente estava falando um pouco, né, sobre a jornada do que vem fazendo o Conselho Federal de Farmácia. Eu acho que essa pergunta que você põe vai ficar melhor, talvez, ao final da nossa reunião, Tudo bem. porque ali a gente vai falar um pouco sobre o que o Conselho Federal de Farmácia tem feito, tá? Então, só para a gente encadear os Tudo assuntos, tá bem. ok? Então, a gente volta a tocar nisso, mas ao final da reunião, né? Só para, no primeiro bloco, o doutor Dante já levantou o dedo ali. Pode abrir seu microfone, Dante, por favor. Ok? Estão me ouvindo? Ok. Deixa eu fazer uma pergunta, então, ao presidente do Conselho, que é alguma coisa que eu, como farmacêutico, venho notando já há alguns anos. Eu trabalho em indústria, sempre trabalhei em indústria, nunca fiz outra coisa a não ser trabalhar em indústria. E o que eu vejo hoje, cada vez mais, é que o farmacêutico, normalmente, que vai para a indústria, ele tem uma das péssimas, nas piores formações que eu conheço na minha vida, principalmente em termos de conhecimento de química. Ou seja, o farmacêutico não conhece química. E não conhecendo química, eu não sei como que vai se abrir, o quanto vai se fechar o campo para ele. Então, como isso é uma atribuição muito mais do Conselho Federal, porque mexe em currículos, etc., eu estou extremamente preocupado com o fato de que, a cada ano que passa, o farmacêutico conhece menos química. E isso, para nós farmacêuticos, é quase, não vou dizer que é o fim da profissão, mas é excluir um aspecto extremamente importante da vida profissional, a possibilidade dele trabalhar na indústria, porque eu cada vez mais me volto ao químico e não ao farmacêutico. Antes, no lugar onde eu tinha somente farmacêuticos, hoje eu já tenho quase que meio a meio químicos, porque o farmacêutico não conhece química. Eu gostaria de saber o que o Conselho Federal pode fazer nesse sentido. Vamos lá, doutor Walter. Aqui. Um minutinho só, doutor Walter, tem que abrir seu microfone. Abriu. Professor, essa é uma questão que nos tem preocupado também sobremaneira, né? O Conselho Federal de Farmácia ele tem editado algumas resoluções sobre as atribuições do farmacêutico dentro da indústria, né? A grande questão que a gente vê e que peca, e eu concordo com muito que o senhor colocou, na realidade, hoje, esse novo formato do ensino farmacêutico. O senhor veja que, para quem se formou como eu, talvez como talvez não, como o senhor também, tantos outros aqui há tanto tempo,
nossas químicas eram muito aplicadas, né? Eram inúmeras e várias químicas que nós tínhamos, né? A analítica, tinha a orgânica 1, a orgânica 2, tinha a geral, etc. Então, ela era muito. Eu acho que hoje as faculdades, não todas, isso não é geral, mas também deixam muito a desejar nisso, né? Tem um grande número também de faculdades aí privadas que a gente tem notícia de muitas distorções que estão acontecendo hoje na formação farmacêutica, né? Tem faculdade aí mesmo no modelo presencial, ainda só fecham o curso com menos de 5 anos, às vezes, muitas delas com menos das 4.000 horas, né? Isso traz algum tipo de prejuízo, né? O que eu acho que precisa ver, nós, inclusive, dentro dessa retrospectiva que o colega aí me pediu para fazer, uma delas que eu ia abordar agora era exatamente as novas diretrizes curriculares que o Conselho Federal de Farmácia conseguiu aprovar no Ministério da Educação através do Conselho Nacional de Educação. Ali nós contávamos muito com a colaboração do professor Luiz Cury, né? e Luiz Roberto Dias Cury. E ele, então, nos apoiou muito nessa reformulação, e aí está levando ainda tempo para muitas faculdades. Quer dizer, nós estamos com essa proposta de novas diretrizes que vem em substituição de diretrizes curriculares aprovadas lá em 2002, né? Mais moderna, mais avançada, com 40% do currículo voltado à tecnologia, à inovação, etc., né? Também voltado ao cuidado, à gestão e tudo mais. E, mesmo assim, a gente dá conta da dificuldade, nem todas as faculdades nesse país já conseguiram fazer adequação para esse novo currículo, né? Agora, eu acho que o senhor colocou, é um prazer conhecê-lo, pelo menos pessoalmente não tive a oportunidade de conhecê-lo antes, mas eu acho que o senhor já apresenta uma boa preocupação e acho que o senhor tem muito a contribuir conosco na modernização das nossas resoluções que nós temos sobre a indústria. Então, realmente nos preocupa isso. Eu já quero lhe dizer que a gente vai contar muito com a sua presença para contribuir lá no Conselho Federal de Farmácia sobre uma melhor capacitação do farmacêutico para a indústria no Brasil. Será não sei se contemplei, professor. Não, primeiro, não me chame de senhor. Nós somos colegas todos. Segundo lugar, eu diria que será um prazer poder colaborar. Há anos atrás, quando a USP me chamou, porque eu sou originário de lá, para fazer um estudo sobre currículos, novos currículos, a coisa não funcionou porque, na verdade, o novo era manter o antigo, né? E aí não é. Aí eu estou fora, eu não vou perder meu tempo discutindo a manutenção daquilo que não funciona mais para o setor, né? Se efetivamente existir uma vontade, né, de fazer essa adequação do currículo para que o farmacêutico de hoje efetivamente, né, tenha o espaço dele nas várias áreas industriais, eu sou o primeiro que o senhor pode me chamar, que com o maior gosto eu vou participar dessas discussões. Perfeitamente, professor. Espero que tenha lhe contemplado, né, mais ou menos dentro do que eu enxergo, né? Mas eu concordo com o senhor, a gente precisa dar uma nova dinâmica para esse segmento, né, para o setor da indústria. A gente precisa pensar numa nova dinâmica realmente para isso. Perfeito. Walter, o Acácio, ele também pediu já a palavra ali. Acácio, você tem que só abrir seu microfone, por favor. Pronto, está aberto. Dante, professor, Dr. Walter, só para contar uma historinha. Eu fiz meu doutorado na Escola Paulista de Medicina, no Departamento de Oftalmologia. E daí fui fazer os créditos e um deles era bioestatística, né?
E tinha que se apresentar, né? Tinham 10 médicos e eu farmacêutico fazendo doutorado em ciências visuais. E o professor de estatística começou a perguntar a origem de cada aluno, profissão e tal. Chegou na minha vez, eu falei, farmacêutico bioquímico, estudei na USP. Fui seu aluno, né? Ele tinha sido professor nosso, Dante. O Neio e o... 71 e tal. Ele... Era o Neio, né? Ninguém sabia tanta química na Universidade de São Paulo como os alunos da farmácia. Então, Dante, isso daí confirma a sua afirmação. Química é fundamental. Nossa escola realmente tinha uma química muito boa. Era só Inclusive isso. A fisicoquímica, não é que na faculdade de farmácia era excelência, né? Pelo menos na minha época também. Mas perfeito, né? Bom, de qualquer forma, né, Dante, aproveitando que a gente vai estar mais presente agora no Conselho Federal de Farmácia ali, né, por meio do comitê científico, eu acho que é até uma forma da gente levar algumas dessas visões também, né, mais para próximo dos nossos colegas que estão no conselho. Não, temos já os conselheiros, mas como academia, eu acho que podemos fazer isso até de forma mais proativa também. Mas está ótimo, então. Mas doutor Walter, eu acabei te interrompendo naquela hora, né? E aí você, acho que ia fazer a finalização dos seus comentários. Não, Né, sobre... finalizar. Na sequência, uma das questões era exatamente isso. Para todas essas novas atribuições do farmacêutico, havia uma necessidade de nós também provocarmos uma mudança radical na formação do farmacêutico, né? Que foram essas novas diretrizes curriculares, né? E a outra também, e aí é mais para o Sistema Único de Saúde, é que, olha só, nós sempre fomos profissionais da saúde, não sei se vocês concordam, sempre fomos. Mas nós não tínhamos esse reconhecimento, e essa é uma verdade. Né? Então, nós começamos a trabalhar nesse sentido e conseguimos, dentro do SUS, né, inserir vários procedimentos dentro do Sistema Único de Saúde, né, na tabela do SIGTAP, que hoje era a antiga CIASUS, com um número, mais de 100 e tantos procedimentos que os farmacêuticos podem executar. Isso é um avanço significativo, porque, com tudo isso, nós vamos começar a interagir também com os demais profissionais da saúde. Né? E isso agrega reconhecimento e, sem dúvida alguma, valorização da profissão farmacêutica. Né? Bom, teriam mais algumas outras coisas, mas, como você bem colocou, esse seria o eixo, digamos, mais consistente, né, da profissão farmacêutica, tá bom? Era mais ou menos isso. Né? Perfeito, doutor Walter. Mas agora, já indo para o segundo bloco, né? A gente tem a questão do papel e das ações do Conselho Federal de Farmácia nessa época de pandemia, né, doutor Walter? Acho que já podia aproveitar e já emendar para essa segunda parte, né? Antes da gente voltar aqui às conversas. Ok. Veja, eu acho que como nós, cada um de vocês, integrantes aí da academia e atuante realmente, compreendem que, indiscutivelmente, nós fomos tomados assim de uma pandemia, de um vírus que nós pouco conhecíamos ou não sabíamos absolutamente nada. Essa é uma verdade. Né? Nós precisamos desenvolver ações urgentes para ver como é que nós poderíamos desenvolver um plano de ação, né, para o enfrentamento dessa pandemia que vinha sendo provocada aí pelo novo coronavírus. Né? E a primeira ideia foi exatamente a gente trabalhar em cima de várias normativas técnicas, né, com evidências, né, para podermos ver o que a gente poderia disponibilizar nesse momento aos farmacêuticos brasileiros. Né? Então, nós trabalhamos, e foi uma sequência, né, de produção, né, de material, de informativos,
que nós conseguimos disponibilizar para todos os colegas, né? Então, uma primeira medida foi, olha, vamos pensar o seguinte, vamos criar um hot site só sobre a Covid-19. Vamos criar um site específico, está aí, está disponibilizado, acho que é Covid, cff.org.br. Acho que é mais ou menos isso, né? Então, vejam bem, depois de elaborado todo esse hot site, nós começamos a trabalhar exatamente num plano, né? Num plano de resposta. Eu vou vir aqui num plano de resposta a essa Covid-19, né? E junto dentro desse plano, o que é que nós conseguimos trabalhar dentro dele como um plano de resposta à Covid-19? Elaboramos 7 manuais e também um guia de bolso para uso orientativo, de orientação para o farmacêutico, e um folder também de orientação para o usuário, para a sociedade, como orientações à população, né? Mas também nós fizemos, deixa eu me lembrar bem aqui como é que nós colocamos lá o nome. Foi um guia, né, de estratificação de risco de suspeito da Covid-19, né? Era um delineamento, né, da Covid para os farmacêuticos, né? E não bastasse isso, nós também conseguimos realizar apenas um simpósio, porque nós não estávamos em isolamento. O Conselho Federal de Farmácia está trabalhando com contingenciamento, muito poucas pessoas trabalhando, até estamos acompanhando as determinações do GDF aqui, do governo do Distrito Federal. Então, nós conseguimos, aí, pelo dia 16, 17 de março, promover um simpósio nacional, né, sobre o novo coronavírus, né, que foi realizado em Belém do Pará, digamos, de grande repercussão, com uma plateia tomada, do qual também tive a satisfação de contar com a participação da nossa Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas. Esteve lá presente o professor Lauro, eu acho que é o Stefano, né? E tinha um outro lá, professor também. Então, nós promovemos tudo isso, contamos com pessoas ilustres, o próprio presidente do CONAS também esteve presente conosco, a diretora do Instituto Evandro Chagas, que é um instituto renomado, também participou com outras colegas pesquisadoras desse instituto. Então, tivemos participação de vários colegas e tudo mais, e a academia também participou conosco. Então, nós partimos fundamentalmente para isso, né? E deixa só eu vir aqui de mar, porque foi muita coisa realmente, né? Deixa eu ver se eu não estou perdido aqui. Eu fiz uma relação para poder colocar para vocês, né? Bom, depois, então, o Conselho Federal de Farmácia, depois de tudo isso, né, a gente começou a se preocupar um pouco com os colegas trabalhando nos seus diferentes segmentos frente a toda essa pandemia, né? Então, nós conseguimos, em termos de ação, isso muito positivo para os farmacêuticos, foi primeiro fazer um novo escalonamento de pagamento da anuidade referente ao ano de 2020. Né? As coisas todas venciam agora no dia 31 de março, nós prorrogamos lá para meados de julho, mais ou menos, conforme consta na nossa resolução, já devidamente publicada no Diário Oficial. Mas também nos preocupamos, neste momento de pandemia, em também suprir algumas necessidades em termos de EPIs, dos equipamentos de proteção individual, né? E aí nós aprovamos um bom recurso, um volume bom de recurso, era o que nós podíamos fazer, precisaria de muito mais, precisaria sim, mas nós não tínhamos essa condição, até porque não existia essa previsão orçamentária, né? E ninguém previa essa pandemia, né? O orçamento geralmente é elaborado no final do ano anterior para o ano seguinte, né? Então, a gente não tinha esse orçamento, nós tínhamos que aprovar um remanejamento de um recurso que nós tínhamos, então não tínhamos como aumentar mais o volume, mas foi um volume de recurso mais ou menos razoável, aí, que sobrepassou a casa dos 2 milhões de reais. Não foi uma distribuição equitativa, não, foi mais ou menos variado e tal. Claro que tem estados que tem um número muito maior de farmacêuticos e talvez o recurso destinado a eles não fosse suficiente para contemplar todos os farmacêuticos. Mas a nossa ideia também não era essa, infelizmente. Nós não tínhamos previsão orçamentária, como eu já disse, né? A ideia era
proteger, entregar os equipamentos de proteção individual aos fiscais, que também são profissionais, que vão nas fiscalizações no laboratório, em farmácia, em hospitais, e podem estar em situação de risco, né? Mas também, para quando os fiscais saíssem para a fiscalização, levassem um determinado número desses equipamentos, que se naquele momento, com a dificuldade que estava de se encontrar EPI disponível na praça, né, encontrasse um colega no momento do seu trabalho, numa situação de risco desprotegido, que fosse fornecido a ele. Né? Olha, colega, não se proteja aí, até que outras providências pudessem ser tomadas ou pelo setor público ou mesmo pelo setor privado. Né? Então, nós fizemos isso e mais. Né? Quando essa pandemia chegou, que a gente entrou aqui, pelo menos em Brasília, nesse sistema de quarentena, e eu estou até hoje aqui, né? Já estou quase 70 dias fora da minha casa, mas quando chegou aqui, ainda no dia 19 de março, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, nos recebeu em audiência. Na realidade, nós fizemos 2 reuniões justamente na busca do enfrentamento de ações para enfrentar essa pandemia. Né? Então, foi, por um lado, 2 assessores meus, o Tarcísio, a doutora Lenira, que é vice-presidente, foram para a Secretaria-Geral de Trabalho e Educação e Saúde, que é a CEGET, vinculada ao COISA, justamente para discutir umas várias de ações que algumas já estão acontecendo agora, efetivamente. E eu fui para a reunião com o ministro. Nos recebeu pontualmente, aliás, nos destinou um tempo maravilhoso, de quase 2 horas. E, naquela oportunidade, nós oferecemos para ele uma série de contribuições que a categoria farmacêutica poderia oferecer à pasta dele, à pasta que ele dirige. Né? E dentro disso foi o problema da vacinação, das vacinas, seja em qualquer segmento da profissão farmacêutica e, fundamentalmente, também nas farmácias comunitárias. Isso foi bem recebido, até porque, em seguida, logo, nós conseguimos, numa reunião com a Anvisa, aprovar a RDC 377, que trata da vacinação, tem uma série de regramentos que tem que ser. E ainda que nós não tenhamos participado logo no início, e também agora por conta de não existir vacina contra a Covid-19, o pessoal participou intensamente durante essa campanha, porque também esse é um período de H1N1, né? E vacinaram muita gente, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, acho que em Minas Gerais, Campo Grande. Né? Então, teve todo esse envolvimento e foi um movimento muito bacana, que começa a fazer a inserção, a contribuir com a inserção do farmacêutico dentro desses programas. Né? O outro foi que ele tentasse procurar, né, com apoio de recursos, as nossas próprias faculdades de farmácia, né, através do seu laboratório, na minha época era farmacotécnica, né, tal, para que a gente pudesse contribuir na produção de álcool gel, né, que a falta era muito grande, havia uma escassez gigantesca de álcool gel no país, e também o segmento das farmácias com manipulação, através da associação da Anfarmag, que também poderia dar uma grande contribuição nisso. Isso foi colocado lá. Né? E a outra questão foi a nossa contribuição durante toda essa dispensação de medicamentos, que a gente tem uma visão assim, tem alguns medicamentos que são, digamos, que não têm o controle através da CNGPC, que são destinados àquelas doenças crônicas, etc., etc., e que, em alguns casos, a gente pode, de forma colaborativa com o médico, ficar validando aquela receita que ele prescreveu, ou seja, para manter em controle a hipertensão do paciente, o diabetes, etc. Então, nós colocamos uma série de propostas para isso. Né? Depois, então, e já com a CEGET lá, foi exatamente a inserção do farmacêutico dentro de um programa governamental chamado Brasil Conte Comigo, né? Que desencadeou primeiro para Manaus, agora já está sendo destinado 135 vagas para os farmacêuticos, uma faixa de 5 vagas por cada estado da federação, né? Para trabalhar, seja em UTI, nas UBS, nas unidades básicas de saúde,
seja na dispensação de medicamentos ali, em hospitais, etc. E lá para Manaus, a gente conseguiu inserir, pelo menos na categoria específica de farmacêutico, 12 profissionais. Nessa tínhamos 11 vagas, conseguimos colocar mais uma. E algumas restrições que tem aí é porque, na maior parte das vezes, a solicitação dos profissionais que eles precisam não parte da CEGET, do Ministério da Saúde, mas sim do gestor local, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem trabalhado para a gente tentar contornar essa questão, né? Deixa eu ver se eu teria mais uma coisa aqui. Bom, também já falei da 377 da Anvisa, né? Dessa inserção. E também com aprovação. Aliás, a vacinação, me desculpe, não é a 377. A 377 é sobre os testes rápidos, né? Que foi agora. A da vacinação foi ainda em 2018, acho, que foi aprovada pela Anvisa. Fiz uma pequena confusão, estou fazendo a correção, né? E exatamente em função dessa RDC, e nós acompanhamos toda a discussão no âmbito da Anvisa, a gente decidiu, então, nesse teste rápido, desenvolver uma plataforma para oferecer no formato online um curso de capacitação profissional para os farmacêuticos que estejam nas farmácias, nos laboratórios ou no segmento hospitalar, entende? E eu acho, a gente só está ajustando os detalhezinhos, mas acho que a partir da próxima semana a gente vai colocar ele no ar aí para todos os farmacêuticos brasileiros. Um curso que conta com 40 horas, né, uma carga horária razoável, mas vai ter uma pequena avaliação, a entrega do certificado, tem que haver inscrição, uma coisa bem regrada, né? Porque, indiscutivelmente, é um curso gratuito, o federal não cobra absolutamente nada dos colegas por isso, mas tem que mostrar seriedade, tem que mostrar que é uma coisa muito bem regrada, etc. Né? Então, bom, paralelamente a isso, para encerrar esse tópico, nós trabalhamos muito desde o dia 5 de maio na campanha do uso racional do medicamento, né? Eu acho que todos acompanharam a divulgação, porque houve por todos os meios de comunicação. Nós temos uma rádio, né? Não sei se todos vocês acompanham isso, mas o Conselho Federal de Farmácia ele tem uma bandeira, né, linda, ele tem uma logomarca, ele tem uma TV que está meio problemática, porque ela funcionava no Paraná. E tem uma rádio também, que é a News Pharma, né? Então, essa rádio News Pharma, ela pega aí mais de 1.000 e tantos municípios em todo o Brasil, né? Então, foi uma campanha maravilhosa. E o tema aí estava exatamente... deixa eu ver se eu me lembro ainda do tema, né? Mas o tema era mais ou menos, em meio à pandemia, não entre em pânico, né? Procure sempre, consulte sempre o farmacêutico. Era mais ou menos essa ideia, né? Eu não sei se me faltou ainda colocar alguma coisa, né? E justamente a nossa preocupação dessa campanha foi mostrar o quanto, por conta do receio, do medo da população, que é natural, né? Muitos medicamentos tiveram uma elevação de preço assim, gigantesca. O único que deu uma quedazinha, eu acho que foi o ibuprofeno, né? Mas os outros, vitamina C, ácido ascórbico, essas outras tudinho, foi um salto gigantesco. Então, eu acho que eu mais ou menos fechei por aí, Henri. Mas qualquer coisa, eu estou aqui no que eu puder responder a vocês, tá bom? Perfeito, Dr. Walter. Obrigado aqui, né? Bom, vamos lá, pessoal. Seguindo a dinâmica da nossa reunião, né, eu vou pedir para que os colegas que queiram fazer uma pergunta, algum comentário, né, adicional aqui, a gente utilize o nosso chat aqui, né? Ou então a gente usa nosso visual, assim, né? Tipo, levanta o dedo, coisa do gênero. Coçar a testa também, viu, Acácio? Se coçar a testa, eu vou falar para você falar, né? Viu? Mas vamos lá, né? Então, a gente vai entrando no próximo bloco já, mas eu vou aproveitar então que tem a pergunta que ficou pendente da Fernanda, né, Fernanda? Você sabe que eu pedi para fazer mais tarde, mas não esqueci de você não, viu? Não, mas, Fernanda, você poderia refazer a pergunta, né, sobre a questão do diagnóstico? Qual era o ponto que você gostaria de tocar mais, fazendo favor? Vou pedir para você abrir esse microfone. Deixa eu ver se dá para... Minutinho só. Espera aí, um minuto só. Aberto? Ok? Abriu, isso. Ok. Então, isso surgiu há pouco tempo, não é? Essa possibilidade das pessoas fazerem o teste rápido nas farmácias sob a orientação do farmacêutico. E é natural, eu penso assim, que o farmacêutico ele tem que fazer como o doutor Walter falou, tem que fazer um treinamento para compreender
todas as consequências que um resultado, seja negativo ou positivo, possa dar. E aí eu fui convidada pelo conselho daqui, Conselho Regional de Farmácia da Bahia, para a gente fazer, não vai ser bem uma live, vai ser através do Instagram em princípio, mas depois talvez a gente faça curso lá no conselho, mas vai ser disponibilizado para todo mundo. E eu sou 100% a favor, né? 100% a favor, desde que o profissional que vai fazer o teste, vai desenvolver o teste, conheça os riscos, não é? E, principalmente, saiba interpretar os resultados, né? Então, eu quero saber dos meus colegas, vocês, fora daqui, eu moro na Bahia, moro em Salvador, né? E eu estou esperando ansiosa que isso realmente seja implantado. Nós sabemos que o teste de biomol é um teste muito mais caro, com resultados muito mais demorados. E a gente, por mais que o biomol seja considerado uma metodologia de certeza diagnóstica, o teste de anticorpos, em se tratando de um vírus que está antigenicamente bem definido, sobre os aspectos dos antígenos imunodominantes, o teste de sorologia ele é muito confiável. E sem falar que é uma infecção aguda, portanto, logo que passar o período recente, né, o material molecular do vírus já não se detecta e o que sobra é o anticorpo. E nesse aspecto, né, o coronavírus ele deixa uma resposta em IgG, aliás, ele faz uma resposta em IgG muito rápida, né? Surpreendentemente, quase tão rápida quanto IgM. E esse IgG vai ser detectado para o resto da vida. E provavelmente esse mesmo IgG detectado da resposta imune esteja relacionado com a imunidade protetora. Então, há uma série de desdobramentos nisso. Então, eu quero saber de vocês o que vocês acham da aplicação desses testes e, naturalmente, do desdobramento que isso vai causar no controle da infecção. Doutora Fernanda, eu acho que... Ok. Eu Walter, acho... Só vou fazer um comentário primeiro. A gente teve um especialista aqui na área de diagnóstico, imunologia, né, que é o Dr. Márcio Machado, inclusive que é presidente do Conselho Federal de Farmácia de São Paulo. Né, e quem tem até gravado esse material, a gente encaminha para você depois desse material que a gente tem, né? Mas imagino eu que já acabei interrompendo o Dr. Walter, né, que esse tipo de conhecimento é justamente aquilo que deve ser abordado na questão de capacitação dos profissionais, né? Então, de saber o momento certo, as janelas de tempo que a gente tem, as orientações. E acho que uma coisa muito importante foi comentada, né, Dr. Walter? Inclusive, a preocupação em proteger o profissional na farmácia, né? Porque, afinal de contas, quem está procurando aquele teste, ele é potencialmente uma pessoa que pode ser portadora ali do vírus, né? Então, sempre temos todos os cuidados. Mas eu já vou emendar, talvez junto com a pergunta da professora Fernanda, uma outra questão, Dr. Walter, que foi comentada, inclusive, na nossa reunião com o Dr. Marcos Machado, que era uma preocupação bastante grande de como que as farmácias vão captar o dado epidemiológico, né? Então, não sei se esse tema chegou a ser trabalhado já pelo Conselho Federal de Farmácia ou não. Então, aproveitando, né, o comentário da professora Fernanda, você teria alguma coisa também sobre a questão, né, do papel das farmácias nesse processo, né, de monitoramento epidemiológico, Dr. Walter? Olha, a ideia primeiro é o seguinte: as pessoas elas têm que se inteirar bem da RDC da Anvisa, que ali existe todo um regramento para essa farmácia poder trabalhar os testes rápidos. Está todos os regulamentos lá, desde equipamento de biossegurança, etc, 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 etc. Né? Todas essas questões que você levantou agora, da captação dos dados epidemiológicos, tudo isso está muito bem contemplado pela minha assessoria no curso que está sendo trabalhado. Né? Esse curso vai abordar até para onde ele deve encaminhar as notificações e tudo mais. Nós já trabalhamos junto à Secretaria de Vigilância e Saúde, né, que está nos subsidiando como deve ser feito esse encaminhamento. Isso vai ser abordado no curso. Né? O curso terá apostilas por módulo, que o curso será dado em módulos,
Não é? Então, assim, eu acho que a ideia desses testes rápidos da farmácia é exatamente para desafogar tudo, né? Porque tinha locais aí fazendo já essa vacinação que só tinha agenda para 30 dias, 20 dias, já não tinha mais. Né? Então, a sociedade está tentando buscar, e a gente não pode esquecer que, de qualquer maneira, as farmácias têm uma grande capilaridade, que, se bem preparadas, se atender aos regramentos estabelecidos na RDC da Anvisa, tem tudo a oferecer um bom serviço. A nossa intenção é justamente de treinar, de capacitar esses farmacêuticos, como a professora me colocou, e você também, em todos esses aspectos, janela, qual o tempo ideal, né, ter cuidado com falso positivo, falso negativo e tudo mais. Então, é tudo isso que vai ser abordado no curso. Por isso, nós preocupamos em trabalhar numa plataforma própria nossa, inclusive, tá? Com professores que têm expertise nesse tema. Né? Agora, professora, primeiro que ali dentro do Conselho de Farmácia da Bahia tem um grande amigo, aliás, vários deles, né? Como o professor Dr. Alan, o Martinelli, o Dr. Altamiro, né? O Edmar Caetité. Né? Então, primeiro, eu quero logo aproveitar que você leve um grande abraço para todos eles. Mas, assim, a pá dos testes rápidos, eu acho que aí no ano de 2016, rapidinho, tá aí, não, as farmácias não vão se concentrar apenas nesses testes rápidos em tempos de Covid, né? Mas para tantas outras situações. Né? Então, nós trabalhamos. E outra coisa, é bom que não se esqueçam, para a gente tentar trabalhar numa atualização da RDC 44 de 2009, que só nos permitia fazer teste para glicemia, né? Para fazer teste para glicemia, nós atualizamos isso. E ali, dentre tantas outras coisas que vão incorporar essas atribuições, esses serviços farmacêuticos, estão vários testes, né, para ser implantado. Eu tenho certeza que essa proposta já deve ser discutida e aprovada já agora no segundo semestre, acho que pós-pandemia, alguma coisa nesse sentido. Isso foi discutido com vários segmentos da categoria, com várias entidades representativas da categoria, né? Porque, às vezes, as pessoas esquecem e acham que é o federal que está... Não, o federal discute amplamente essas questões. Né? Mas o curso, professora, ele versa sobre isso, já deixe em alerta os seus alunos lá, os seus colegas lá para participarem, porque, salvo um pequeno outro que pode ajustar, já para a semana, se Deus quiser, a gente já está colocando no ar esse curso de capacitação. Perfeito, doutor Walter, muito obrigado. Vamos lá, algum colega aqui? O Walker Laman sempre tem algumas perguntas, questionamentos bons, né, doutor Walker? Você está coçando o queixo ali? Eu gostaria de fazer uma pergunta, Walker? Não, eu tô atento aqui, mas queria só parabenizar o doutor Walter aí pela grande explicação aí, pelo trabalho que tem sido feito. Obrigado. Tá, obrigado, Walker. Obrigado. Professor Lauro Moreto. Olha, a minha pergunta é um pouco de consideração e um pouco de pergunta, né? Porque a mídia hoje só reporta quantos casos infectados, quantos óbitos, né? E agora está aparecendo uma estatística de quantos recuperados. E a gente sabe que deste conjunto que eles estão falando, que estão doentes, e quantos aqueles que foram a óbito, eles representam cerca de 20% do total. Porque 80% das pessoas que são infectadas pelo coronavírus ou são assintomáticas ou têm leves sintomas. E ninguém consegue identificar essas pessoas na rua, mesmo que elas sejam portadoras e potenciais contaminantes de outros. Então, no começo, os governantes estão falando, nós temos que fazer o teste sorológico, e aí ligando a professora Fernanda, fazer os testes para saber quem já tem o IgG, sinal que já está com uma certa imunidade, não se sabe qual é o tempo que ela vai durar. Mas a pergunta é, por que é que ninguém trabalha e por que o próprio Conselho Federal não está trabalhando mais intensamente para divulgar
aqueles que são já positivos, mas que já passaram pela fase da doença, são assintomáticos e já estão curados praticamente, né? Mas a gente precisaria contar isso porque toda a comunidade, toda a sociedade ficou parada há 2 meses e certamente temos um número enorme de gente que já poderiam estar no mercado de trabalho, trabalhando e atuando, porque não oferece risco nenhum para a sociedade. Ao contrário, né? Eles até poderiam colaborar, porque são assintomáticos e já passaram por isso. O que é que o Conselho pode estimular e pressionar para fazer esses ensaios, quer dizer, fazer apelo, além de treinar os farmacêuticos, esse é um papel seu, mas não é só o farmacêutico de farmácia para isso, são os laboratórios, as clínicas, os hospitais, tem tanta gente que pode fazer esses testes. O que é que o Conselho poderia pressionar as autoridades desse sentido? Bom, primeiro que a gente só tem uma possibilidade para isso, né? Nós não precisamos, com esse problema da quarentena, a gente trabalhando só por meio virtual, nem sempre as coisas avançam com tanta dinâmica como na forma presencial, né? Mas, por enquanto, o que a nossa assessoria está trabalhando, está levantando os dados, mas mais sobre as estatísticas, anunciando através dos boletins epidemiológicos, né, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde. Eu vou conversar aí com a minha assessoria para levar essa sua ideia aí para ver como é que a gente pode atendê-la, professor. Para falar bem a verdade, né, professor Lauro, acho que não só o conselho, mas a própria academia também, né? A gente está precisando trabalhar, eu acho que na questão de levantamento de alternativas, né, para a gente poder retomar a atividade de uma forma segura também, né? Últimos estudos que nós temos, que foram publicados pela Universidade Federal de Pelotas, né, davam conta de em torno de 1,4% ainda, né, de presença de IgG, o que era relativamente pouco, se a gente for ver, na nossa população. Evidentemente que em milhões são muitos, né, porque é uma população de mais de 200 milhões, 1, pouco por cento é muita gente, mas ao mesmo tempo é um pequeno percentual ainda, né? Mas eu acho que isso está se buscando, né, professor Lauro? Eu acho que se busca no mundo todo e é importante a gente, inclusive, contar com nossos colegas que estão mais adiante de nós. Estou vendo aqui o doutor Antônio Rabasco, né? E, por exemplo, né, que ali na Espanha a curva, né, de infecção acho que já está mais adiantada aqui no Brasil em relação a percentual populacional, por exemplo, né? Mas eu acho que acaba sendo um papel muito nosso também, né, professor Lauro? Como academia, buscar esse conhecimento. Henry, eu queria aproveitar, já que estamos falando de trabalhos e de pesquisas, a gente já tem visto que crianças não são atacadas, ou são raros os casos em que crianças têm o coronavírus, né? Mas a gente não vê nenhum estudo que tente identificar por que as crianças estão praticamente isentas ou têm uma proteção que elas não pegam a doença. De modo que o conhecimento de por que elas não pegam é uma grande fonte para ver se a gente transpõe esse conhecimento para os outros que são potenciais e maiores potenciais. Claro. E aí a gente pega obesos, diabéticos, cardiopatas, né? Se a gente pudesse transpor algum conhecimento das crianças para essa categoria e idosos, a gente podia ganhar. Então, dentro da classe farmacêutica, deveríamos ter alguns estudos ou pesquisadores desenvolvendo alguma atividade. A gente poderia estimular eles a tentar levantar hipóteses de relação causa-efeito para a gente ver se consegue criar alguma coisa nova. Eu sei que o mundo inteiro está lutando para conseguir essas informações, mas nada impede que um brasileiro possa descobrir alguma coisa muito mais inteligente para beneficiar todo mundo, porque o coronavírus é uma daquelas doenças que vai ser, daqui a 100 anos, vamos estar falando dela, porque ela veio e não vai embora, ela vai ficar atenuada, etc., mas ela vai permanecer como gripe, como outras que estão por aí, né? Então, esse conhecimento, se a gente pudesse
levantar um concurso pelo conselho, com a ajuda da academia, nós podíamos fazer um trabalho dessa natureza muito interessante. Então, eu já lhe pediria, professor, para que o senhor trabalhe com nossos colegas da academia e comece a fazer uma proposta nisso. Seria uma grande ajuda, uma grande contribuição que o senhor daria ao federal, né? Vocês também poderiam construir aí uma força de trabalho nesse sentido e nos dizer para ver o que seria necessário disponibilizar, né? E nós faremos esse trabalho de forma conjunta. Eu acho que nessa condição que o senhor coloca, eu acho que isso precisa de um trabalho profundo, né, bem trabalhado e tudo mais. Então, eu acho que a academia pode contribuir muito com isso, com o Conselho Federal de Farmácia. Não, perfeito, professor. Dante, você abriu o microfone aí? Gostaria de fazer um comentário, Dante? Eu imagino, né, que você, Henry, por estar coordenando grupos, né, que estão mexendo diretamente com a questão do coronavírus, talvez seja, de todos que estão aqui, o mais atualizado em termos daquilo que está se fazendo no Brasil afora, né? Não apenas São Paulo, Rio, algum desses maiores centros, mas Brasil afora. Talvez você pudesse fazer um breve comentário, né? E dar uma atualizada naqueles que não fazem parte do grupo, né? Daquilo que está acontecendo, de uma forma assim bem rápida, para que se tenha uma ideia de como andam os trabalhos, o que está se fazendo, né? Os grupos que estão trabalhando com o que... Enfim, dá uma atualizada na gente, porque você é o que mais está... Você deve estar até o pescoço, né? Passou já, então tá bom. Assim se afoga aí, não pode não, tem que chegar até o pescoço. Mas, enfim, dá uma atualizada aí no grupo, para as pessoas que estão aqui, daquele monte de informações que você está acompanhando. Tá bom. Olha, Dante, é difícil a gente talvez resumir tanto, mas eu acho que eu vou procurar, talvez, fazer um comentário aqui que fala um pouco sobre o cenário atual do país, né, que a gente tem. O que a gente tem visto, né, e aí o doutor Lauro também, o professor Lauro está acompanhando, todo mundo está acompanhando de uma certa forma, né, é que a gente tem muitas ações, inclusive governamentais, ações muito boas, só que acabam sendo muito desconectadas, né, Dante? Então, o que acontece? Tem muita coisa, né, que acontece, às vezes, a doutora Walter deve sentir, às vezes, isso até em relação aos próprios conselhos estaduais, né, que às vezes estão fazendo coisas em paralelo e você fala, poxa, a gente poderia estar fazendo isso de forma mais concentrada, não é verdade, doutor Walter? Claro, né? claro. Então, claro. mas assim, isso que, por exemplo, né, hoje o Conselho tem de fazer um curso nacional, de assumir uma posição de liderança, né, Dante? Por exemplo, a gente tem visto pouco acontecer no nosso país hoje. A gente está, na verdade, vivendo um pouco numa crise de organização, né, das informações, isso tudo. Então, eu não saberia, Dante, te falar assim, precisar os pontos mais específicos, né, daquilo que estão. Aliás, tem até relatórios, né, que a gente tem que fazer sobre isso, de tanta coisa que acontece. Mas o grande comentário que a gente está procurando fazer é unir essas várias iniciativas, inclusive quando a gente fala, pergunto para o Dr. Walter, né, questão de coleta de dados epidemiológicos pensando no federal com abrangência nacional, né, em farmácias, né, conectado com as ações da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a SBAC, por exemplo, né, que tem feito outras ações, os próprios conselhos estaduais também. Mas, bom, respondendo um pouco sua pergunta, Dani, sobre o que está sendo feito, tem várias frentes de trabalho, né, que são algumas na parte de diagnósticos, de produção de insumos diagnósticos. A gente teve um problema muito grande de falta, né, de insumos, então, questão de produção local. Desenvolvimento de kits nacionais, porque o volume de testagem que vai ser necessário é um volume gigantesco que a gente vai precisar. Tem tecnologia no país para isso, né? E essa tecnologia que a gente tem no país, a gente pode ter um desenvolvimento melhor até nacional. E aí outras questões, Dante, que vão muito além do coronavírus, que são levar a educação nesse momento, né, de pandemia para tanta gente que precisa. Então, tem um trabalho grande que está sendo feito com várias organizações, né, de caráter nacional.
outras questões relacionadas a testes de qualidade de EPI, uma série de coisas que virou uma grande bagunça na parte logística, que abre até janela para problemas de corrupção, falsificação e comercialização de coisas que não prestam para nada. Há outros itens até como dirimir esses problemas, né, que às vezes a mídia divulga, né? Túnel de descontaminação, ventilador artificial, que é o que você ouve, né? E estoque de cloroquina dentro de prefeitura, aí, por exemplo, né? São alguns dos trabalhos que a gente acabou emergencialmente fazendo, mas agora está entrando numa nova fase de tentar organizar as coisas e juntar, em primeiro lugar, as lideranças para evitar ficar replicando o trabalho, né? Mas aí, depois eu veiculo entre todos os relatórios que a gente tem, porque é tanta coisa que seria improdutivo falar de todas elas. Mas, doutor Walter, você acho que tem algum comentário a fazer, né? Olha, eu só para dizer para vocês que me sinto muito feliz por ter tido essa oportunidade de participar com vocês dessa reunião. Você já está me pedindo uma mensagem final, né? É isso, né? Quase, porque o Newton levantou a mão ali, né, Newton? Não, eu acho que é o seguinte, né? Sobre o que você estava falando, então, eu digo que é exatamente isso, sabe? Eu acho que vocês têm uma grande contribuição a dar, né? Então, trabalhe no esboço, né? Façam primeiro o borrador, digamos assim, sobre essa proposta, para ir dando corpo nela e ver o que a gente precisa apoiar para tocar isso para frente, né? Eu acho que a proposta do professor Lau é muito interessante. Mas nós precisamos de colegas também, né, que unam forças conosco, que tenham expertise para desenvolver esse tipo de trabalho, né? Acho que isso é muito, muito importante, né? Perfeito. Dr. Newton, você está com a mão levantada aí? Por favor. Tem que abrir o microfone, Dr. Newton. Alô, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Sim. Boa noite, doutor Walter. Como vai? Boa Todos? Noite. Tudo bem. Você como está? Tudo bem. Bom, eu infelizmente não consegui acompanhar toda a reunião. Eu ainda estou trabalhando presencialmente aqui na Secretaria de Saúde de Brasília, com muitas demandas, né? Obviamente, nesse momento que nós estamos vivendo. Mas, a verdade, a pergunta que o doutor Lauro Moreto fez, eu achei muito oportuno e muito interessante, no sentido de democratizar essa proposta para que os colegas farmacêuticos no Brasil possam contribuir dentro da sua área de atuação, já que a gente tem regionalizações muito específicas no país, e principalmente por conta das políticas que são implementadas na prática com relação às ações do farmacêutico em todos os aspectos, sobretudo o que está já acontecendo nas secretarias municipais estaduais de saúde. Não sei se ficou entendido, acho que o senhor falou que vai complementar ou vai levar em consideração a assessoria, e a pergunta é se isso ficará disponível para a gente poder contribuir, não só como colega, também como academia, nesse sentido. Se há alguma proposta nesse andamento. Bom, Newton, eu vou aproveitar o comentário, né, sobre a academia. A gente tem um trabalho chamado Força Tarefa Covid-19. Quem tiver interesse em participar, nós temos mais de 16 canais de diferentes ações. Então, é www.cienciasfarmacêuticas.org.br/Covid-19. E ali nós estamos reunindo profissionais não só da área farmacêutica, mas de todas as áreas do conhecimento, né, para, dentro de temas específicos, podemos trabalhar conjuntamente. Então, certamente, isso tudo será muito bem-vindo. E a gente vai aproveitar, evidentemente, a capilaridade que tem o Conselho Federal de Farmácia, essa proximidade maior, até com a possibilidade de atuarmos como um corpo de assessores científicos ainda mais próximo do Conselho Federal. A possibilidade do Conselho sempre existe, né? Porque o Dr. Walter, ele, além de ser presidente do Conselho Federal, ele é confrade nosso aqui na academia, mas acho que de forma mais estruturada isso vai ficar ainda mais fácil, viu, Dr. Newton? Então, fica todos aqui, inclusive, que estão aqui presentes, convidados, né? www.cienciasfarmacêuticas.org.br/Covid-19. Né? E uma coisa muito interessante, grande parte dos grupos de trabalho que nós temos hoje
não são sobre Covid, mas são sobre problemas que há muito mais tempo a gente tem no nosso país. E aí vão até a questão de desindustrialização que a gente teve, né, ou precarização da indústria estratégica no país, até outros itens, né? Quando eu falo disso, eu vejo que o Dante, evidentemente, né, industrial farmacêutico, sabe, né, quanto a duras penas a indústria farmacêutica brasileira tem batalhado aí para conseguir continuar dando conta do recado, né? Mas está ótimo. Bom, Dr. Walter, acho que agora a gente vai seguindo agora para o nosso finalmente mesmo, que são 18 horas e 34 minutos, né? Eu vou pedir para você fazer umas considerações finais. O doutor Acácio, ele acabou caindo, né, da conexão, e aí a gente vai pedir para o nosso presidente emérito, doutor Lauro Moreto, logo na sequência, fazer o encerramento da nossa reunião. Então, por favor, doutor Walter, então, palavras finais. Não, só para dizer para vocês, eu acho que a contribuição dos farmacêuticos nesse momento de pandemia, ela foi ampla. Talvez não no nível que nós gostaríamos que fosse. O que eu quero dizer que pode ser muito mais ampla, né? Eu acho que os farmacêuticos estão preparados para isso, né? Tem uma inserção muito boa nessa questão de enfrentamento à pandemia, né? E dizer para você que eu, particularmente, eu fico muito feliz por ver toda essa transformação que vem acontecendo no seio da profissão farmacêutica, né? Com algumas dificuldades, sim, temos alguma dificuldade, né? São barreiras que nós temos que enfrentar? Sim, tem barreiras para enfrentar. Nós podemos, posso até dizer que nós podemos muito, mas não podemos tudo, né? Mas nós temos procurado trabalhar com muita dedicação, com muita abnegação, cada vez mais, né, pela nossa profissão em todo o país. Isso é uma coisa inegável, né? Nós temos conseguido avanços, eu não tenho recordação de coisa significativa que nós tenhamos perdido, né? Claro que uma ou outra ali a gente também não consegue lograr êxito, mas eu acho que os colegas também têm essa compreensão de que a gente não pode tudo, né? Então, eu queria só desejar aos meus colegas aí saúde, né? Pedir que eles também se cuidem nessa época de pandemia, né? Se protejam, mas que continuem sendo cuidador das pessoas, né? Principalmente nesse momento de novo coronavírus aí. Ok? E a minha alegria por ter participado com todos vocês, tá? Diga ao professor Dante que eu não vou esquecer dele. Ele não deixa de esquecer, não. Não deixa. Não deixa. Tá bom. Pode ficar tranquilo. Obrigado, então. Hein? Obrigado aí. Tá bom. Tá ótimo. Obrigado, Dr. Walter. Professor Lauro Domingos Moreto, vamos lá, né? 18 horas e 37 minutos. Então, nós aqui temos que agradecê-lo, ao presidente Walter, por estar conosco. Eu acho que foi um primeiro convite. As pandemias vêm para resgatar alguma coisa que a gente deixou de fazer no passado, né? Mas é o primeiro, e acho que vamos ter uma série de informes e de trabalhos que poderíamos fazer com o Conselho Federal. Em relação a esses desafios que a gente tem que enfrentar, né, a academia tem tentado encontrar algum caminho, né, onde a gente estimula as inovações, onde a gente estabelece hipóteses de causas em busca de alguma coisa. Vamos perseguir nesse projeto. O nosso papel maior da academia é um pouco do resgate da nossa memória e trabalhar com a inovação. Então, nesse caso da inovação, temos muito que trabalhar e vamos dar essa colaboração para a categoria e um apoio também, e agradecendo ao Conselho Federal de nos abrir um espaço dentro do Conselho para que possamos atuar. E aí a gente vai ser representado, vai representar toda a nossa categoria. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Obrigado a todos que participaram desse nosso evento e esperam que na próxima semana temos uma série também de outras atividades em andamento. E logo na segunda-feira vamos ter a doutora Diana Sagásio, do Movimento Empresarial pela Inovação, da CNI, que vai falar sobre os projetos e os estímulos que tem para a inovação. E assim sucessivamente outros que estão na bica aí, na sequência da preparação. Muito obrigado a todos, e acho que agora passa para o Henry, que
fecha de vez a nossa atividade. Obrigado. Tá certo. Obrigado, professor Lauro. Obrigado a todos, Obrigado, então, a presença de todos. Fazer aqui um especial registro à presença dos nossos colegas acadêmicos da Espanha, lembrando que na segunda-feira de manhã também teremos uma reunião com os farmacêuticos sem fronteira de Espanha, que devem ter cada vez uma ação maior aqui também no Brasil, com uma possível parceria ainda maior com a nossa Academia de Ciências Farmacêuticas. Então, doutor Rabasco, que está nos escutando aqui, segunda-feira nos voltamos a nos falar novamente. Buenas noches. Rabasco já se pronunciou ali com buenas noches, né? Que lá tá bem tarde da noite agora já também, né, doutor Rabasco? Mas tá ótimo, pessoal. A gente, então, vai ficando por aqui. Sempre, né, a gente procura manter um bom nível de humor das nossas reuniões, né? A gente manter um bom astral, mas a gente sempre lembra, né, que num período de pandemia, hoje, mais perto de 1.000 pessoas, né, perderam a vida no nosso país, tantas outras pelo mundo afora. Então, a gente, fechando aqui com 18 horas e 40 minutos, eu só vou pedir para que a gente faça, então, um minuto de silêncio em respeito e tributo àqueles que perderam a vida por conta da pandemia. E a gente volta a se encontrar, então, na segunda-feira em outras oportunidades, tá? Então, muito obrigado a todos.